segunda semana de abril, vamos ter uma semana mais curta. Sexta-feira é feriado, Sexta-feira Santa, pelo menos os Estados Unidos não vão abrir. Antes da Páscoa, como é que vamos movimentar-nos na Bolsa? Temos níveis que são interessantes. Porquê? Porque neste momento estamos naquele ponto em que ou vai para um lado ou vai para o outro. Isto falando, claro, das bolsas, tanto europeias como a americana, mas a nacional está noutro ponto. Vamos começar pelo calendário. Porquê? Porque este mercado, para mexer, vai precisar de notícias. E a parte mais importante vai ser terça-feira. Ou seja, terça-feira vamos ter, então, o índice de preços do consumidor, ou seja, a inflação, ver como é que ela se tem movimentado. Como é óbvio, estamos à espera de inflação mais elevada. Mas a parte mais importante não é se vai ser mais elevada ou não, porque aparentemente pela previsão vai ser mais elevada, mas perceber se aquilo que está a fazer pressão sobre a inflação se continua a ser as questões energéticas e se todos os outros setores estão a melhorar ou não. De resto, depois, na segunda-feira, vamos ter só declarações aqui de membros da FOMC. Não faço a mínima ideia. Este Bostic costuma, ou esta, não sei se é uma senhora ou um senhor, mas costumam falar, e vai falar pelo menos uma ou duas vezes. Vamos ter o Brainerd, mas aquilo que eu acho que vai fazer mexer será isto. E depois temos o índice de preço do produtor também na quarta-feira. Na quinta-feira vamos ter, creio que é só na quinta-feira que vamos ter a decisão sobre as taxas de juros, sim, para a União Europeia. E depois temos um dia, pelo menos para o mercado americano, que não vai ter assim nada de relevante. Honestamente, não se esqueçam, terça-feira, índices de preços do consumidor, importantíssimo. Quinta-feira vamos ter OPEX, ou seja, vamos ter a tal expiração das options nos Estados Unidos, o que torna os movimentos um pouco mais voláteis ou um pouco mais, digamos, manipulados. Em todo caso, para a semana, aquilo que nós vimos foi que realmente houve aqui ações que mexeram bastante e bem. E quando eu digo bem, não é terem subido 10%, mas no sentido de termos quebrado alguns níveis interessantes. Uma Altri, que fez um movimento bastante bom, teve notícias. Eu honestamente não sei o que dizer sobre a questão da Altri fazer o spin-off. Já na altura eu disse assim, eu não acho muito bem uma empresa, né, vender um anel, porque é um anel que no longo prazo pode acrescentar valor. Como é óbvio, no curto prazo, e temos que ser realistas, a Altri não é uma empresa para dar lucros. E a Altri, aliás, é uma empresa para dar lucros, a Greenvolt é que não. Pelo que o spin-off não tem nada de errado, principalmente porque estão a fazer um spin-off em que basicamente estão a dar ações. Não sei se na proporção correta, não se esqueçam, eles ganham, nós investidores ficamos com o que sobra. Mas BCP, a banca tem estado fraca, é aquela que tem dado o pior sinal. Caiu 5% na semana. Os CTTs têm andado amorfos, menos quase 2%. A EDP Renováveis tem andado num sobe e desce, enquanto a EDP subiu 5% e temos depois então aqui a Greenvolt a ter um movimento também bom de 3,31%. Jerónimo Martins e Sonai continuam a subir, são aquelas mais defensivas. Nós subiu quase 6%. Também bastante bom. A REN continua a subir. E depois temos aqui a Navigator a acompanhar, de certa forma, o movimento da Altri, uma ou outra, isso não interessa quem acompanha quem, subir quase 4%. E quer dizer, a semana no cômputo geral, né? Olhando para aqui, a semana é positiva. Tivemos 3 cotadas negativas, uma delas a Mota-Engil, e como é óbvio, o nosso índice acabou por subir. Contrastando com os Estados Unidos, nós vemos praticamente o mesmo tipo de movimentos, né? Banca negativa, e isso faz com que realmente o nosso índice, que tem uma da banca, uma da energia, incluindo as renováveis, são 4, e só essas 4 já representam cerca de metade da bolsa. Temos também Altri, Navigator, que são industriais, e as industriais não caíram assim tanto, caíram, mas não caíram assim tanto.
E percebemos que existe este desfazamento. O setor, né, do Consumer Defense, estamos a falar da Sonais e afins, e Jerónimo Martins, como vocês podem ver, positivos. Agora a tecnologia, essa tem nada a apanhar, principalmente os semicondutores. A semana passada foi a AMD. Hoje, né, estamos num domingo, hoje, se formos a contabilizar as quedas que a Nvidia teve esta semana, por motivo nenhum, não houve downgrade, não houve nada, mas simplesmente porque tinha que acompanhar a AMD. Tão, tão certo quanto isso. Agora, Qualcomm tem nada a cair. Aliás, eu posso dizer que hoje a Qualcomm vale tanto quanto eu comprei há cerca de 13 meses. Né? Eu depois vendi, mas há 13 meses atrás era isto que valia a Qualcomm. E é esta parte que nos está a deixar assim um pouco atrás, porque as tecnológicas estão com alguma fraqueza. Olhando então para o nosso índice. O nosso índice vai estar desfasado das restantes praças europeias. Nada contra, é a composição dele. O suporte mais forte continua a ser aqui nos 5.800 pontos. Estamos na visão semanal. E já agora, se estamos na visão semanal, aquilo que eu vos queria... eu estava a ver se isto estava a gravar, porque a última vez eu esqueci-me, né? Aquilo que eu vos queria chamar a atenção é para RSI. Muito rara vez o RSI fica estendido. É facto que pode ficar, né? Uma, duas, três. É um facto que pode ficar. Agora não se esqueçam que a nossa bolsa mudou no início de março e desde a altura em que mudou só tem subido, né? Basicamente é isso. Desde a altura que mudou, coincidiu com o mínimo que aconteceu em todas as praças europeias, mas para já, como ETF, não está a dar sinais de fraqueza. Porquê? Porque mesmo que agora as que andaram a subir comecem a cair, vamos ter aqui assim algumas cotadas que vão compensar esse movimento. Pelo menos é aquilo que eu penso, nomeadamente a banca e as petrolíferas. Acho que vão acompanhar um pouco. Este foi o movimento então da semana. O PSI 20 subiu quase 2% na semana. Volátil, é um facto. Estamos a fazer aquilo que se chama um topo, não é? Basicamente a transacionar aqui neste ponto. Isto tem aquele aspecto de uma bear flag, ou seja, estamos a fazer aqui assim tipo esta bandeira, né? É quase um triângulo, mas enfim, a grande questão é estes desenhos valem o que valem. Aquilo que nos chama a atenção é que realmente estamos em oversold, em overbought, aliás, e é natural andarmos aqui neste range. Agora, é preciso terem atenção que tudo que sobe também desce, não é? E eu estaria atento à moving average, à reação. Temos um bom suporte aqui nos 6.000 pontos, é um facto, é fácil ver a uma hora, com toda a certeza que vamos ter aqui assim esta zona toda de defesa. E depois disso começa a ser tipo intervalos de 100 em 100, porque foi onde fez a escadinha, né? Aqui temos os 5.900 pontos, 5.800. Isto tem aqui muita coisa roxa e eu não gosto das coisas roxas. O roxo tem que ser para os breakouts em que temos dois suportes importantes, não, ou pelo menos um suporte que seja mesmo relevante. Foi este aqui que foi testado várias vezes, né? E por isso é que eu digo que isto vai ser um forte suporte, mas para já isto nem sequer está na nossa contabilidade. Aquilo que nós temos que olhar é realmente para o curto prazo e para o espectro de uma semana, e na visão semanal aquilo que eu vos posso dizer é podemos continuar a subir, fazer o tal movimento da escadinha, e isso implica que poderemos ter 1 ou 2 dias de queda até à moving average e depois voltar, potencial, voltarmos aqui às zonas dos 6.000 pontos, ou então simplesmente continuar a subir. Isto porquê? Nós olhamos para o IBEX, o IBEX está a se preparar também para fazer alguma coisa, né? Porque o IBEX não está bearish. Martelo, tudo bem, uma sequência de subidas, estamos entalados entre muitas moving averages na visão semanal, mas ainda temos espaço para subir o CAC, apesar de estarmos a fazer uma semana negativa. A semana acabamos por cair 2%, caímos mais se considerarmos
o máximo que fez, basicamente foi bater na resistência daqui do mínimo, não é? Mas estamos a falar de uma amplitude de 4% da semana e fechou mais ou menos a meio. Agora, nós, naquelas subidas todas que fazemos, né? Todas estas subidas que nós fazemos, nós temos aquilo que se chama o higher low. E esse higher low é que nos dá aquela sensação, ok, agora estamos bullish. E poderemos ter feito esse higher low. Honestamente, poderemos ter feito. Porque vejam aqui, né, o suporte e vejam onde é que ela está. Poderemos ter feito. Não existe garantias. DAX, exatamente igual. Temos aqui esta zona de suporte forte, onde ela realmente fez bounce, e agora vamos ver como é que se comporta. Já nos Estados Unidos, temos algumas situações um pouco diferentes. O Standard Poor's, para já, está bem, porque fechou acima da Moving Average, boa reação, não é bem uma doji, porque isto é muito alongado, mas a realidade é esta. Se nós esquecermos que isto é o Standard Poor's e aquilo que nós desejamos é que fizemos um máximo mais baixo que o anterior e um mínimo mais baixo que o anterior. Ainda não batemos este mínimo, que foi de 21 de março, que é muito importante. Nós podemos vir aos 4.400 pontos, mas não queremos chegar lá. Os 4.440 é suficiente, que foi praticamente onde o mínimo da semana foi 4.450. 4.450. Pelo que o retracement pode estar feito, como pode não estar feito. Isto pode continuar a descambar. Por isso é que a semana vai ser interessante. As QQQs, exatamente a mesma coisa. Quem não está assim tão bem é o Russell. O Russell não está assim tão bem. E eu digo-vos porquê. Porque se nós formos olhar o ponto onde estava, né, no início da semana, até ao máximo, sempre faltam 17%. Olhamos para as QQQs tecnológicas, e ela tinha fechado aqui 11%. Olhamos para o Standard Poor's, que vai ter menos, como é óbvio, 6%. A grande questão é que o Russell, para além de estar mais distante, acabou por cair mais. Ou seja, na semana, o Russell caiu quase 5%. Vocês podem olhar para aqui, caiu quase 5%, enquanto as QQQs na semana caíram 3,5%. O Standard Poor's acabou por cair muito menos, né? 1,27%. Mas continuamos a respeitar os mínimos, apesar da vela ser bastante feia, apesar de, e mesmo olhando para o Standard Poor's, vamos ter aqui assim, esticar aqui assim um pouco para vocês verem, né? Pode acontecer uma de duas situações, né? Este topo aqui, bearish engulfing, aí vamos nós. Este topo aqui, bearish engulfing, aí vamos nós. Este topo aqui, bearish engulfing, aí vamos nós. Como também pode acontecer isto aqui, que é um outro exemplo, em que temos um bearish engulfing, mas voltamos cá para cima. É o meu desejo. Aqui é outra situação exatamente igual, né? Bearish engulfing, a vela bear vermelha é bastante maior do que a verde, e depois na semana a seguir fizemos o tal bounce. Vamos ver se é isso que acontece. Olhando então para as cotadas nacionais, e já agora, petróleo, que eu acho que é importante acompanharmos o petróleo. Está aqui. O petróleo, sem dúvida, que veio à tal zona que nós estávamos à espera que viesse, mas não está bearish, continua acima da moving average. O facto é este, são 2 semanas em queda, não é? 2 semanas, numa caiu quase 12, nesta desacelerou. Eu volto-vos a dizer, o petróleo é um indicador que nos ajuda a entender alguma coisa para as petrolíferas, mas não nos vai dizer aquilo que as petrolíferas vão fazer. Eu continuo a achar que vamos ter uma boa performance das petrolíferas. Agora, tudo depende, não é, da economia e dos próximos movimentos. Para já, aquilo que eu vejo é que fizemos aqui um bounce, a visão diária, aquilo que nos diz é que estamos não é? Naquela fase que viemos cá acima, rejeitamos e voltamos aqui para baixo, é o que eu conto, ou seja, um petróleo à volta dos 91 dólares, ainda durante esta semana, mas poderá depois fazer o fake out, né? Romper aqui estes mínimos e fazer aqui um fake out, porque o mínimo já rompeu de certa forma. Já agora deixem-me ver, low 93,56,
95,80. Não rompeu este mínimo aqui. Uh, mas pode bem acontecer. As duas velas de quinta e sexta-feira, aquilo que nos diz é que não é isso que vai acontecer. É que vamos voltar a tentar subir, mas potencialmente continuar com este canal descendente. Ou seja, na visão diária, bearish, na visão semanal, ainda não está bearish. E eu acho que isto poderá ser o tal pronúncio de um movimento para cima, porque os canais descendentes, por norma, rompem para cima. Vamos começar então aqui pela Green Volt. Green Volt tem andado a fazer um movimento espetacular. Eu já andava a tentar adivinhar onde é que está o topo. Como é óbvio, já vos disse, nunca tentem adivinhar nem topos nem fundos. Devem arriscar quando acharem que chegaram a um fundo. Não devem fazer entradas quando acham que estão a fazer topos. Mas na semana, uma subida de 3, quase 3,5%, né? Chegou a estar mais alta, é um facto, mas depois acabou por cair porque os mercados têm andado assim, né? A cair. Estamos a fazer aqui um topo em que não estamos a conseguir furar. Eu continuo-vos a dizer, é a minha expectativa, é aquilo que eu fico sempre à espera quando começo a ver assim este tipo de movimento, é o tal, né? Vir em direção ao moving average, tentar fazer uma pausa, relaxar indicadores como o RSI e afins, e poderemos só simplesmente fazer isso. Ou seja, simplesmente estar aqui a fazer o tal movimento da onda 4, que é um retracement leve, e depois logo vemos. A realidade é essa. É isso que poderemos estar a fazer, como simplesmente pode continuar a subir. Temos andado a fazer mínimos cada vez mais baixos. Este foi um mínimo importante. Fiquem de olho. Eu sou honesto, eu acho que no longo prazo ela vai continuar a subir. Agora, o longo prazo é muito discutível, né? Porque depende da perspectiva de cada um. A uma semana, aquilo que eu acho é que se ela romper aqui assim esta zona, ela vai continuar a subir. Ela está em topos de sempre, né? E ela continuará a subir. Isto pode ser simplesmente uma pausa para continuar a subir. Se for para fazer o retracement, nós temos um retracement nos 7,47, é isso, 7,47 ou mesmo nos 7,09, que já implicaria perder a moving average a 13 períodos. EDP renováveis é praticamente a mesma história, com uma diferença. Esta ainda não está em máximos de sempre, né? E temos muita coisa do lado esquerdo que nos causa aqui algumas resistências. Agora, foi por causa desta. Esta zona dos 22,95 até aos 23,38 é mais ou menos 1,5%. É uma zona bastante de suporte, né? Foi forte resistência, como vocês podem ver aqui. E depois temos aqui, para esta zona, é aí que pode estar a fazer um bounce, está mais aliviada. Vamos ter dividendos só daqui a 15 dias. E os dividendos não interessam para esta, porque ela dá muito pouquinho. Eu continuaria a estar atento aqui assim a esta zona, como é óbvio. Se for para arriscar, este seria o ponto da entrada, ou seja, confluência da moving average a 13 períodos com esta linha de suporte dos 23,38, mesmo sabendo que ela pode vir aos 23, mesmo sabendo que tem um outro suporte nos 22. Ou seja, nós até poderemos no limite vir aqui ganhar suporte na moving average a 50 períodos e depois voltar lá para cima. O objetivo e a minha perspectiva é sempre é voltar lá para cima. Como pode fazer já isso agora? Não sei o que é que vai impulsionar as renováveis para continuar a subir, mas é bem possível. A EDP está praticamente igual às renováveis, né? Tem estado a subir de uma forma diferente, muito escalonada, sempre com sobe e desce, sobe e desce. Ainda temos a gap para preencher acima. O suporte forte está aqui nos 4,46. A resistência mais forte está nos 4,84. Dividendos também na mesma altura da EDP renováveis, assim como a apresentação de resultados. Pelo que para já, o que eu vos digo é, se cair, suporte 4,45, moving average a 13, moving average a 200 períodos, foi muito importante rompê-la e com toda a certeza servirá de suporte agora. A resistência vai começar aqui assim nesta zona, dos 4,70 até aos 4,88. Galp.
A Galp na sexta-feira fez um bom movimento. Vi agora, fez um bom movimento. Voltámos a fazer aqui um martelo, já tínhamos feito aqui um martelo e esta semana voltámos a fazer um. Os martelos são sempre uma boa indicação. Continuamos completamente overbought, não é? O RSI não é um indicador que nós devemos dizer, ok, eu devo vender aqui. A realidade é esta. Quem usar a estratégia do RSI é simples. Vende-se quando bater aqui, compra-se quando bater aqui. Mas tem que se ter sempre em conta os movimentos. Se nós começarmos a subir e ela bater aqui, né, faz este máximo, começa a cair, eu tenho que vender. Porquê? Porque se eu comprar aqui e não vender aqui, o que é que aconteceu a seguir quando voltou a ficar oversold? Já está muito abaixo. E por isso é que eu digo, é uma estratégia falível, mas é um indicador que ajuda. Não vos deve dar indicações de, ok, vou vender agora. Porquê? Porque ela pode ficar esticada durante muito tempo. O RSI pode ficar esticado durante muito tempo e simplesmente ela continuar a subir. E para já, a Galp, na semana, está bem, apesar de estarmos overbought. Na diária não estamos overbought e dá espaço para subir. E mais importante que isso, vejam, tanta rejeição, mas tanta rejeição e fechamos acima. Aquilo que eu espero é que comece a haver pressão de compra, ou seja, continuar a subir. É isso que nós esperamos. Se é ou não aquilo que vamos ter, é aquilo que eu digo. Por isso é que nós acompanhamos os mercados todos os dias. Vamos ver. O mais importante era ultrapassar aqui os 11,89 em direção ao preenchimento da gap. Como é óbvio, podemos ir a fazer estes zigue-zagues, não é? Caso comece a haver pressão bear, voltar cá para baixo, depende muito também da abertura que faça. Olhar novamente para a moving average a 13 períodos. Esta zona toda agora é uma zona de suporte, ou seja, aqui mais ou menos a zona, tenho que puxar aqui para lá para ver, dos 11,50 a 11,48 é uma zona de suporte, existe sempre compradores aí. Caso percamos, viremos aqui para esta zona dos 11 e potencialmente 10,75. A nós fez um movimento espetacular, mas vejam onde é que ela foi bater, não é? E está completamente esticada na visão semanal. Esse é já o indicador que nós temos. Vai haver agora alguma coisa que eu possa fazer cair? Eu não sei se vai haver os dividendos, se vai haver outro tipo de evento. Não vai apresentar resultados nem nada. Aquilo que eu sei é que na visão diária também está um pouco esticada. Mas isto, volto-vos a dizer, é um mero indicador, não é uma verdade, não é? Empírica de que vai parar por aqui. Está no topo da Bollinger Band, mas pode continuar a subir e continuando a subir, já agora para ficarmos aqui com alguns, eu ficaria a olhar para a tal zona dos 4, mais ou menos. E depois temos aqui um espaço enorme até aos 4,38. Potencialmente. Mais ou menos. 4,40. Potencialmente. Mas, como eu vos digo, estas são as resistências lá em cima. Os suportes 3,91. Moving average a 13 períodos e 3,81. De resto não há muito mais a dizer sobre nós, porque ela basicamente, não é? Nós andávamos à espera de um breakout, ela fez o breakout, daí desde então ela não tem feito mais nada se não subir, tirando aqui a um ou outro dia, mas lá está, isso é que eu digo, quem está no longo prazo tem que deixar ir, quem está numa de fazer swings, quando perde certos níveis nós saltamos fora e voltamos a entrar aonde? Onde estão os suportes. Os suportes, sem dúvida, que estavam na Moving Average, foi onde ela fez uma boa reação. E para já, isto que podemos dizer que ela pode continuar a subir. CTTs está a tentar inverter, ou seja, este movimento que nós temos aqui é aquilo que ela está a fazer, de certa forma, mas de uma forma muito negativa, né? Porque abre sempre de uma forma positiva e depois começa a inverter. É aquele período que se chama de acumulação ou distribuição.
É um período chatíssimo. Estas lateralizações são sempre muito chatas. Agora, Moving Average a 200 é um forte suporte, ou seja, estes 4,30 é um suporte bastante forte. Olhando aqui na visão semanal percebemos porquê, né? Temos aqui onde houve uma grande rejeição de preço e então esta zona vai ser defendida. Eu acho que esta semana isto vai ter que começar a arrancar. Agora, a realidade é esta, eu já mencionei isto uma vez, nós temos que procurar, não é? Fatores que possam influenciar positiva ou negativamente uma cotada. E a questão é, nos Estados Unidos, pelo menos, o retalho, as vendas online e afins têm diminuído. Eles têm visto que têm diminuído. Talvez seja esse o motivo pelo qual elas estejam, nestas das entregas, estejam a cair. Está praticamente numa resistência, vocês veem aqui, né, pelo tracejado. Isto é uma resistência. Vamos ver como é que reage às moving average. Eu ficaria atento porque ela pode começar a inverter. Como é óbvio, as inversões não acontecem em linha reta. Escadinhas, se for para subir. Se for para cair, escadinhas na mesma. Ou seja, rejeição aqui nos 4,46 provavelmente, e depois começar a fazer mínimos. E muito mais não se pode dizer sobre os CTTs. Porquê? Porque os CTTs, há quantos? Né? Ela teve esta subida apoteótica, porque a realidade é esta, mas desde então não tem feito nada, literalmente. Muito pelo contrário, aquilo que tem feito é, aliás, ela continua bull, né? Porque isto é, no limite, isto seria o quê? Uma bandeira, só que já está completamente esticada como bandeira, mas seria uma bull flag. Isto não deixa de ser uma bandeira. Eu acredito no longo prazo a economia não faz mais nada se não crescer e as ações das empresas também não fazem mais nada se não subir. Nós podemos acreditar nisso, mas também temos de ter consciência que nós estávamos à espera que ela continuasse a subir e neste momento aquilo que ela está a fazer é isto. Estamos a baixar cada vez mais estes targets. A parte interessante é que o Golden Pocket está nesta zona, pelo que vai que agora seja o tal movimento de subida. BCP. BCP tem estado fraquinho, é um facto, não vale a pena escondermos isso. Tivemos uma boa reação aqui à Moving Average a 13 períodos, uma boa reação, fazer aqui assim um bounce. Queremos voltar aqui para cima para os 17,38. Estamos a praticamente 1 cêntimo de distância. Isto basicamente seria 6%. Ela consegue fazer isto num dia. Agora, a banca nos Estados Unidos também não tem estado bem, nem no cenário europeu. De uma forma geral, a banca está a sofrer com aquilo, é aquela dor de antecipação, né? Se os bancos centrais começam a fazer o quantitative tightening, ou seja, reduzir balanços, reduzir ou eliminar a impressão, a banca vai sofrer com isso. Porquê? Porque vai ter que começar a apertar os empréstimos, vai deixar de ganhar por ter tanto dinheiro, não é? Vai ter que arriscar mais. Pelo que isso é sempre um movimento de incerteza. Mas o facto também é este. No longo prazo, e muitas agências de notificação têm dito isso, ainda vêem downside, mas o price target continua a ser cá em cima. Eu acho que isto foram anos, e nós temos de ser honestos, isto foram anos, mas anos, em que vejam onde é que está a Moving Average a 200. Isto não é uma cotada que tenha um bom movimento, né? Desde 2008, que ela não faz mais nada se não dar trambolhões. Não é fácil gerir isto, não é fácil entender. Tem havido muitos aumentos de capitais, etc. Ou seja, há muitos motivos para trazerem a ação cá para baixo, mas a realidade também não deixa de ser óbvia. Não faz 2 anos e nós estávamos a valer 7 cêntimos. E hoje estamos a valer mais do dobro. E estamos aqui assim a fazer este range. E este range é importante já agora para vocês verem. Creio que é Parallel Channel. Né? Mais ou menos.
dá para ver, continuamos a subir. Como é óbvio, isto pode romper, como fez aqui, fez-nos um fake out danado. Uh, mas a realidade é isto que nós estamos a fazer. E por isso é que eu digo assim, quando eu vejo uma casa financeira, né, a dizer, não, o potencial é 20 cêntimos. Porquê? Porque temos aqui a Moving Average. A Moving Average de 200 é onde ela está. E é onde potencialmente vai haver aqui uma rejeição. Para esta semana, e já agora vamos deixar isto aqui, mas sem estar visível nas time frames mais pequeninas. Para já, a visão diária, aquilo que nos diz é que estamos a fazer uma consolidação. Já fizemos uma consolidação deste braço de 16 cêntimos, ou seja, 23%. O expectável era descer um pouco mais. É isso que eu ainda acho que poderá acontecer. Né? Estamos nesta zona defensiva. Isto é uma zona defensiva, não haja dúvidas. Vejam para aqui para o preço, é uma zona defensiva e tem aqui assim outra nos 15,26. As velas, aquilo que demonstram é que realmente temos aqui duas caudas de rejeição de preços mais altos. Ou seja, temos pressão vendedora. Enquanto esta pressão vendedora não desaparecer, é complicado dizer ela vai para aqui, ela vai para ali. Aquilo que nós sabemos é que o BCP a qualquer momento pode decidir subir e vir romper esta zona, fechar a gap até à resistência e depois andar aqui assim a martelar novamente, como pode simplesmente decidir que, ok, vou enganar e agora vou trazer novamente aqui para baixo e vamos caminhar calmamente até aos 15 cêntimos. Estejam atentos a esse movimento. Para já é muito complicado tentar entender para que lado é que o BCP quer ir. Porquê? Porque numa semana, basicamente, passamos a semana toda a cair, perdemos cerca de 8%, não é? Mas não batemos os mínimos. Aquilo que chamam os pivôs, né? Que são os mínimos mais relevantes, são as velas mais importantes, e essa nós não batemos. Por isso não podemos dizer que está bearish, mas sem dúvida que a semana tem sido penalizante demais para dizer que está bullish. Jerónimo Martins e a Sonai. Jerónimo Martins terminou em força, em alta. A Sonai terminou também a subir. São setores defensivos, são aqueles que eu estou à espera que subam. Isto está a começar a ser chato, esta publicidade. Pior é que é sempre a mesma, né? E de vez em quando erro e abro a página, mas enfim. É natural que continuem a subir, vão apresentar bons resultados, porquê? Porque as vendas vão aumentar, não sei se as margens vão aumentar, eu tenho quase a certeza que elas vão aumentar. Agora, né, o nosso governo, é o grande problema dos governos mais socialistas, é que nós vamos todos viver à custa de subsídios, de ajudinhas e ajudetas. O grande problema é que agora vamos criar um imposto. Vejam, a forma de penalizar uma empresa que está a faturar mais do que o que devia, ter maiores lucros do que devia, é taxá-los. Em vez de dizer não, o dinheiro é para o povo. O povo não tem que pagar combustível mais caro. O óleo de girassol está mais caro, ou os óleos fulas e afins estão mais caros. Porquê? Porque eu li que na Ucrânia, desculpem, a altura de plantação é por agora. E basicamente o conflito agora vai ficar numa região que, apesar de ser importante, produtiva para a agricultura, nós vamos chegar a uma conclusão que, peraí, mas só os vizinhos, Polónias e afins, é que absorviam essa grande parte agrícola e afins. A minha questão é mesmo esta. Estão a haver aumentos a torto e direito só porque sim. Não é porque este tiver um aumento. A senhora do mercado do peixe e da fruta diz: mas eu estou a cobrar mais porque me aumentaram a mim. E eu entendo essa parte. O que eu não entendo é porque é que lhe aumentaram a ela. E as coisas têm sido assim. O combustível aumentou. Sim, o combustível aumentou de uma forma desmesurada e sem noção. Mas não é responsável por aumentos de 30% ou 40% nos produtos. E a Sonai inicialmente vai ter ganhos com isso, depois, se isto começar a ficar uma crise e o consumidor deixar de comprar, não é? Tanto a Sonai como a Jerónimo Martins poderão começar a fazer um movimento descendente. O facto é que esta é aquela que melhor sobe, não é? Temos aqui uma zona potencial, porque o volume não ajudou muito.
Mas temos uma zona muito importante, né? Vejam as caudas, isto faz lembrar esta tal história da Galp e mesmo do BCP, que temos caudas, uma pressão de venda brutal, mas depois lá se lembra e aí vai ela. E para já é isto que ela nos está a dizer. Rompemos este máximo, timidamente fechamos, isto é um double top, 21,88, 21,88. Ou seja, temos aqui um double top. Vamos ver como é que reage segunda-feira. No limite pode-nos assustar, né? Double top começa a cair, é mau sinal, e depois voltar. Como pode andar aqui a martelar até à moving average e depois faz o movimento da queda ou de subida. A Sonai está num ponto ligeiramente diferente, porque está mais baixa, mas vejam onde estão as resistências e onde ela parou. Por isso, de resto, é o mesmo. Altri. Já falámos da Altri, né? Tem o tal spin-off, diz que por cada 100 ações dos detentores da Altri vão-lhes dar 25 da Greenvolt. Subiu, fez um gap up, está completamente esticada, é natural que faça algum retracement. Esse retracement pode não ser no imediato, né? Vocês não se esqueçam, todas aquelas que fazem gap up, se terminar o dia a subir, não é muito comum virem no dia seguinte fechar a gap totalmente. Mas aquilo que eu espero que aconteça é que ela continue a fazer isto. Porquê? Porque a notícia já foi. Vai haver pessoas que vão começar a posicionar-se para receber essas ações. Essas pessoas que se posicionam para receber as ações de forma líquida não estão a ganhar nada, né? Porque estão a entrar numa cotada que está cara, né? Mais cara do que aqui, para receber um benefício esse que depois de certeza que vai ser contabilizado no preço. Por isso, cuidado. Eu não me recordo quando é que foi em setembro o spin-off, mas não me recordo como é que foi o movimento da. Já agora vamos ver. Greenvolt. Foi julho. Foi julho que a Greenvolt entrou? Não sabia. Altri. Vamos ver aqui julho então. Não é? Por isso é que eu digo, cuidado. 12 de julho ela fez estas inversões de queda, ficou muito volátil. A questão é mesmo esta. É natural nós andarmos agora aqui a martelar os 6,56 e os 6,36. A visão diária diz-nos que estamos nas nuvens, né? Sempre a subir. Mas estamos a chegar aqui a esta zona de resistência. Eu não sei porque tenho isto tão elevado e não tenho aqui assim esta zona. Mas pronto, vamos meter aqui assim este marcador. E já ficamos aqui com o marcador, vamos metê-lo aqui a cor-de-rosa. Eu teria cuidado com este 6,75 até aos 6,95 potencialmente, mas o mais certo é ela começar a tentar fazer a inversão, o retracement, não é a inversão, é o retracement até à moving average a 13 períodos. Navigator, praticamente a mesma história, apesar de, é aquilo que eu digo, a apresentação de resultados também vai ser no início do maio, mas apesar de não haver história do spin-off, continuamos sempre a subir, a visão semanal está ótima, está-nos a dizer vamos aqui para os 3,64, não é? É o mais certo de tentarmos fazer esse movimento, já não falta assim tanto, é o mais certo voltar a tentar picar e depois aliviar, mas quanto mais subirmos, depois mais difícil é virmos aqui esta zona de suporte, e por norma é isto que acontece. Por norma é isto que acontece. Se perdemos este suporte, pode acontecer uma desgraça destas, né? Mas temos de estar atentos às economias, estar atentos àquilo que os índices fazem e depois tomar as nossas decisões. Para já, eu diria que o mais certo é virmos aqui em direção aos 3,64 e depois ver a reação. Caso ela deixe o suporte mais forte, está nos 3,42. Mota em Gil. Em termos semanais, não é? Estamos a tentar fazer aqui um martelo, a tentar rejeitar preços mais baixos. A semana aquilo que me diz é que, ok, esta semana vai ser positiva. Por norma, é isto que acontece. Não quer dizer que seja garantido, né? Vocês veem aqui martelo, subida. Já agora ver aqui outro martelo, apesar de ter subido praticamente nada, mas subiu. Por norma é isso que acontece, mas também existem situações em que temos martelos e elas não sobem.
Para já, é isso que ela está a indicar. Queríamos que ela viesse à Moving Average, ela veio à de 50, furou, quase que vinha à de 13. A visão diária, aquilo que nos diz é que acabámos por furar a de. Peraí. Acabámos por furar a de 13, mas ganhámos suporte na 200, depois fizemos um gap up, que eu não sei porquê, se houve aqui alguma notícia ou não, mas temos aqui assim uma gap a preencher. Ela continua a fazer estes zigue-zagues, não é? E é isto que eu queria que vocês estivessem conscientes, é que estamos a fazer aqui assim estes zigue-zagues, em que estamos a fazer mínimos mais elevados, mas os máximos são cada vez mais baixos. Vamos aguardar para tentar perceber qual é o tipo de movimento que ela faz. Ela pode acontecer dela fazer isto, não é? Aí depois decidir, ou sobe, cai, suporte mais forte, 1,26, resistência mais forte, para já romper aqui assim esta zona em direção aos 1,40. A REN continua a subir eu creio que já falei o suficiente sobre a REN. Não é que seja uma má cotada, não é isso que está em causa. Simplesmente vejam o volume semanal, não é? Vejam que estávamos aqui num canal ascendente, rompemos para cima, fizemos um fake out, voltámos aqui para baixo, mas ela não movimenta assim tanto, tem andado a movimentar-se nestas últimas semanas, mas a realidade é que são 5% na semanal, 5,5%, 3,38%. Será que esta semana fazemos um retracement e depois na semana a seguir subimos? É provável. Eu continuaria a acompanhar aqui a Moving Average, para já ela não está a dar sinal nenhum bearish, claro. Divergências a torto e direito, não é? Preço a subir, RSI a baixar, é natural que isto vai chegar aqui a um ponto que corrija e no limite poderá nos trazer aqui para baixo. Depois temos a corticeira que também foi pedida, porque já agora, porque não, né? Já que o nosso, sim, está tão pequenino e nós já analisamos a maioria, por que não acrescentá-la? A última vez que nós, já foi há bastante tempo, a última vez que nós olhámos para ela, né? Mas acabou por fazer o breakout, que é bom. Agora, ponto de situação em que nós temos. Nós estamos aqui. Primeiro está cheio de caudas, é uma coisa horrível, né? Mas ela é muito difícil de fazer análises apertadas e tentar entender qual vai ser o movimento dela de forma mais óbvia, digamos assim, né? Porque todas as outras acabam por ser óbvias. Primeira coisa que chama a atenção é que nós estamos a fazer aqui assim um triângulo, mesmo que não seja muito. Eu vou desenhá-lo aqui assim, só para nós vermos. Só para nós ficarmos com uma ideia, né? Mais ou menos. Onde? Tenho que desligar o ímã, senão não consigo. É puxar isto mais para cima e este um bocadinho mais para baixo. Pronto. E já dá para ver que temos aqui assim um triângulo. Estes triângulos, não se esqueçam, a probabilidade é que não sai. A probabilidade mais certa é romper pelo lado da diagonal, mas aquilo que nós temos visto é sempre pressão de compra, pressão de compra, pressão de compra. Todas as velas estão a dizer isso, pressão de compra. A única pressão de venda que houve foi quando rompeu aqui esta zona deste triângulo. Ou seja, estar atento aos 10, 11, um fecho aqui assim nos 10, 13 ou acima será bastante positivo. Bollinger Band na visão diária está a apertar, isto por norma dá indicação de potencial de movimento mais forte, né? E basicamente a RSI está neutro. Caso rompa para baixo, eu olharia aqui para os 9,81, não pela Bollinger Band, mas porque coincide aqui assim com esta zona. E depois, claro, perder aqui isto seria terrível. Mas onde é que está a resistência mais forte? Olhando aqui para este mínimo, 10,5. Ou seja, caso ela comece a subir em direção aos 10,5 é onde vai começar a ter resistência e coincide mais ou menos com os 10,38 da Moving Average a 100 períodos. Agora, olhando para os Estados Unidos e como é norma, aquilo que eu vos vou dizer é assim, eu olho para, agora vamos olhar aqui para a vela dos futuros, que é mais fácil, pelo menos para mim, de analisar. Vamos tirar aqui estes desenhos. Por que é que eu tenho isto?
A grande questão é que é assim, eu prefiro para vocês verem, é melhor esta. Nós estamos com inside bars atrás de inside bars. Não há uma orientação explícita daquilo que vai acontecer. Aquilo que nós estamos a ver é que rejeição de preços mais altos, rejeição de preços mais baixos. Está à espera para começar a fazer movimentos. Mas podemos ter aqui um período de 2 ou 3 meses em que basicamente andamos aqui aos zigue-zagues. Tudo é possível. Por isso é que dizem que este vai ser o ano do trader e não do investidor. Mas a realidade é esta. Retracements de 23% são possíveis, não são muito comuns. 38% é muito mais comum. Depois de um movimento destes, é natural que se faça retracements, mas isto será que já terminou? Será que temos aqui o A, B, C? Ou será que temos o 1, 2, 3, 4 e vamos fazer uma perna mais abaixo? Tudo tem aberto, tudo é possível. Aquilo que nós temos de ter consciência é isto. É uma queda de 100 pontos. Essa queda de 100 pontos, né, dos 4.500 até aos 4.400, é uma queda importante, principalmente nas cotadas. Se vocês não se protegerem, como eu não me estou a proteger, eu fiz algumas entradas, mantive-as, não me estou a proteger nesse sentido, mas se não se protegerem já sabem que existe esta forte possibilidade. As QQQs, que são as tecnológicas, estão muito mais fracas. Temos uma gap aqui, mas poderemos estar naquela situação que, e se este aqui é o fundo, não é? Porque parece ser o fundo. Nós olhamos aqui para a visão diária e eu creio que ela até rompeu este mínimo. Rompeu por 19 cêntimos, ou seja, por praticamente nada. Mas se é este o fundo, eu não ponho isso em causa. Ganha mais quem aposta nos fundos e não quem fica na expectativa de ver o alto mais elevado que o anterior e depois entrar no suporte de uma potencial zona que antes era resistência, que seria aqui, ou numa moving average. Para já está tudo bastante neutro. A única que está mais bearish é o Russell. O Russell, a correção está, né? Tem o movimento 1, 2, seria o 3, então esta seria a tal correção, que era a 4. Não, ela simplesmente continua a vir com pressão de queda e não nos está a dar assim uma boa indicação. A única boa indicação foi que não perdeu o mínimo do dia anterior. Mais nada. Posto isto, Facebook tem estado quieto, mas isto não é um retracement muito forte, claro. Não é um retracement forte. Vocês podem ver aqui, né? Ultrapassámos só o dos 23%. Parece que queria ir aos 38%, mas na sexta-feira não quis romper o mínimo de quinta. Fez uma doji, indecisão, estamos abaixo da moving average, temos gap acima, temos gap abaixo. Para já está bastante neutro. Temos que esperar por mais informação. O facto é este. Poderá ter sido aqui este mínimo e agora fazemos o tal movimento de cá para cima, como fazermos um fake out, que potencialmente pode ser preencher a gap e voltarmos cá para baixo para esta zona aqui assim dos 210, onde temos aqui suporte. AMD, vejam a forma como ela tem andado estável aqui acima dos $100. Facto que bateu mínimos anteriores e continua a batê-los. Isso é um facto indesmentível. Mas a forma estável que ela tem estado aqui, a uma hora creio que é mais fácil de ver, aqui assim nesta zona dos $100. Mas nós não ultrapassamos a moving average. Fazemos fake outs, voltamos lá para baixo. Nvidia, vejam uma hora. É a mesma história. Não teve downgrade, não houve aqui nenhuma agência de notação a dar-lhe downgrade. Simplesmente o movimento tem sido este, defender os 230. Nós tínhamos aqui uma gap que acabou por preenchê-la, mas nós tivemos, de facto, na sexta-feira, OPEX, ou seja, esta defesa poderá ser enganadora, porque havia muitas options nos 230 e as queriam defender. Pronto, pode ser, mas fator 1, esticados. Fator 2, divergência. RSI tem estado a subir, preço a descer. Fator 3, Bollinger Band. Estamos na parte inferior, não na parte superior. Olhem para a AMD.
A AMD está, este é o Facebook, a AMD está exatamente na mesma situação. Por isso é que eu digo assim, se fosse para fazer entradas e arriscar, eu arriscaria nestas situações. Eu não arriscaria nas situações em que estamos aqui. Aqui é muito difícil, nós ficamos sempre naquela, não é? Não é? Se eu arrisco aqui, ela depois acabou por subir. Aqui é mais fácil. Porquê? Porque se começarmos a perder aqui nesta zona, eu posso meter aqui um stop, perco 2%, mas fiz uma entrada. Eu não vou fazer isso no meu portfólio a longo prazo. Porquê? Primeiro porque é onde eu só tenho a liquidez. Eu já não tenho liquidez na de curto prazo, porque investi o dinheiro todo na conta de giro e não me está a apetecer reforçá-la. Mas a realidade é esta. Se fosse para fazer arriscar, seria nestas dos semicondutores, porque elas têm nada a malhar e a realidade é esta. Não há indicador claro nenhum que esteja a forçar isto para vir cá para baixo. Porquê? Porque semicondutores, elas estão e tudo consome semicondutores. No longo prazo estas vão dar bons sinais. Sophie, todas as crescimentos estão, né? Vocês olham para uma Nvidia, olham para uma Sophie, olham para uma AMD. A Sophie também teve downgrade? Não, foi a Sophie. A Sophie não teve downgrade, aquilo que teve foi na quinta ou na sexta-feira. A empresa disse que, afinal de contas, parece que as moratórias dos estudantes não vão terminar e isso trouxe-a cá para baixo. Mas a realidade é que ela não quer perder estes mínimos, né? Aqui perdeu, mas ela não quer sair daqui. Seria ponto para investir. Isto é extremamente volátil, mas né? Se nós pensarmos, isto pode ser o tal canal, se isto for o canal, porque retracement já não é. Isto já não é válido. Nós já rompemos esta zona toda, já batemos os 100%, mas se for um retracement, ou seja, uma nova perna, aquilo que basicamente nos diz é que nós podemos fazer isto. E fazer mais uma perninha cá para baixo. Mínimos sempre, mas é o potencial. Como podemos, no mínimo, voltar a fazer isto? E do ponto onde ela está até onde ela pode ir, são 30%. Metendo um stop, perde-se 3,5%, não tem nada de errado, não é? A Firm é a mesma história, a Firm mexe de uma maneira violenta. Eu tenho só 200 ações, mas a realidade é esta, ela mexe de uma forma violenta. Teve um downgrade, que nem é um downgrade, é um price change, mas como é um preço mais baixo do que essa empresa tinha como indicador, trouxe cá para baixo. Mas é a mesma história. Nós estamos muito próximos desta zona de suporte e ela tem reagido bem. Upstart, zona de suporte, vejam, zona de suporte. Vai haver muita defesa aqui. Claro, quem fizer entradas hoje ou na sexta-feira, quem vê as entradas, está a falar de margens muito mais elevadas de risco. Mas é isto que ela pode fazer e é isto que as de growth fazem. Tesla, eu para já não me metia na Tesla por um motivo, eu já expliquei. Isto não é retracement, para já, não é retracement, é muito leve para o movimento que ela fez. Nós queremos que ela faça no mínimo os 38%. Praticamente está lá, porque é que eu acho que ainda não terminou por causa da gap, porque furou a moving average a 13 e a de 50 está cá em baixo. Se eu acho que ela vem aqui aos 950, não acho. Eu acho que ela vai ficar a meio do caminho. Mas é bem provável que venha aqui e depois tentar voltar para cima. E se nós tivermos um bocadinho de paciência, veremos as reações. No mínimo, entrar aqui na Moving Average a 50. Caso decida, ok, vamos deixar a gap aqui em baixo, vamos preencher a cá de cima, pode ser simplesmente o tal higher low, não é? O mínimo, peço desculpa, o higher, o lower high, ou seja, o máximo mais baixo e depois voltar aqui para baixo. É bem provável, ok? Na Lucy está exatamente igual a todas as outras, né? Fraqueza atrás de fraqueza. NIO também, o setor, todo o setor automóvel está assim. Square, é um movimento fantástico, está a fazer o retracement. Este retracement corresponde a quanto neste momento? 50%. Pode ter parado por aqui, nós vamos ter uma semana fantástica, pode ser. Como pode
voltar aqui em direção ao Golden Pocket. É bem possível que aconteça isto. Porquê? Porque para já estamos num movimento de descida. Microsoft não tem andado a perder aqui em moving average. A realidade é esta. As de maior valor, Microsoft, Apple, onde é que está a Apple? A Apple tem segurado também muito bem. Mas a questão é, temos uma gap acima, mas podemos vir aqui sim para esta zona. Google, fraqueza. Amazon, fraqueza. Mas a Amazon já está aqui assim muito próxima do suporte, a Google também, não é? Já não está assim muito distante. E é isto que eu acho que vai começar a inverter. Não houve nada que levasse a isto. Nada. Aquilo que saiu do relatório da FOMC, basicamente das minutes, né? Basicamente foi repetir aquilo que já foi dito antes, não trouxe nada de novo, não houve alterações nenhumas, a não ser que, ok, os Estados Unidos vão apertar mais nas sanções, a União Europeia também, já sabíamos, não há novidade nenhuma aí, e o mercado reagiu desta forma, ou seja, na sexta-feira a Google basicamente caiu 1,8%, a Apple não se mexeu, parece querer fazer um bocadinho mais de pressão para vir para baixo, mas não se mexeu muito. A Amazon tem andado a cair, a cair, a cair, mas isto são duas empresas, Amazon, Google, Tesla, que vão ter stock splits, só não sabemos é quando, pelo menos no caso da Tesla, nem que moldes, mas sabemos que em junho a Google vai ter e por norma ela sobe. Até lá podemos andar a não fazer nada. É isto, bons negócios a todos e até segunda-feira.